Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção. Aonde? A eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, verso 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho nos mostra um momento em que Jesus vai estar diante de quem? Dos saduceus. Saduceus que, na sua doutrina, não acreditavam na ressurreição. E Jesus, no versículo 25 do capítulo 11 de Marcos, vai dizer, com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Isso aí é uma promessa para nós. Seremos como os anjos do céu se ressuscitarmos com Jesus, como Jesus, porque essa promessa é para aqueles que vão estar fiéis ao batismo, fiéis a Jesus. Esse Jesus que disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Nós temos essa missão para ressuscitarmos
para estarmos com Cristo, crer em Jesus. Nós ressuscitaremos com Ele, portanto, se crermos. E acreditar na ressurreição, nesse aspecto aí, onde é mencionado pelos saduceus, é para aqueles que têm uma visão além do material. E vamos comparar aqui também os saduceus como pessoas ascéticas, que são aquelas que só acreditam vendo naquilo que vem. Por isso, eles vão se aproximar de Jesus para propor esse caso, apresentar a Jesus uma questão sobre uma esposa, uma mulher, que ficara viúva 7 vezes, e 7 vezes haveria de se casar, porque a lei de Moisés, como ele bem menciona aí, o saduceu, ele vai dizer, Moisés deu-nos esta prescrição, no versículo 19. Se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Eles pegaram aí um versículo bíblico para provocar aí uma discussão com Jesus. Jesus precisava explicar essa questão. E eles vão explicar mais ainda. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. E eles vão perguntar, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Os saduceus, muito voltados para as realidades presentes, rejeitavam o ensinamento sobre a ressurreição. Nem quando Jesus ressuscitou eles acreditaram, porque no momento que eles prenderam Paulo, para provocar uma discussão entre eles, os fariseus, ele vai dizer o quê? Que eu estou preso porque estou anunciando um Cristo ressuscitado. E os fariseus, que acreditavam na ressurreição, entraram em desavença com esse grupo de saduceus naquele momento. Tanto que os guardas tiraram Paulo porque ele poderia ser despedaçado no meio daquela discussão. Então Jesus respondeu, acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? E essa pergunta cabe a nós. Jesus quer provocar a nós também. Muitas vezes, quando nós somos fundamentalistas demais, nos prendemos às Escrituras, deixamos de entender o aspecto até espiritual. Vivenciamos materialmente as Escrituras, como vivenciavam os saduceus, e deixavam se fechar para o mundo espiritual. Jesus esclarece que essa objeção se funda sobre uma visão errônea a respeito da vida eterna, da vida futura, como ele mesmo vai dizer no versículo 25. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Será que eles não queriam ser anjos no céu, por isso não acreditavam na ressurreição? Será que eles não queriam ressuscitar, então, porque não acreditavam na ressurreição? A ressurreição é para aqueles que creem. Eu sou a ressurreição, sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, ressuscitará. Jesus é a ressurreição. E Jesus vai completar. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Após a morte, a nossa matéria será dispensada. Não levaremos nada dessa vida. Não levaremos nem esses casos que ele levantou aí, da mulher ter não sei quantos filhos, tantos maridos, não deixou descendência, casou com outro. Isso não vai ser levado para outra vida. Todos serão seres espirituais, como Jesus falou, como anjos de Deus. Em outras palavras, participaremos da vida imortal sem necessitar nada dessa vida.
nem de reprodução vamos precisar, porque na outra vida não nos casaremos, porque lá não haverá. Para que se casasse? Porque aqui nós nos casamos para cumprir o que o próprio Deus falou, que vos multipliqueis. Nós temos o objetivo de casar-nos para formar uma família, constituir uma família, para reproduzirmos. Contrariando a crença dos saduceus, Jesus então reforça o que a Bíblia ensina. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E vamos ser francos, eles estavam servindo ao Deus dos mortos, porque não acreditar na ressurreição é basicamente isso, não acreditar na vida plena. Porque aqui nós viemos para uma passagem breve. O que queremos mais a não ser a plenitude da vida eterna, porque o que vamos vivenciar adiante é a eternidade onde nós, como os anjos que o próprio Cristo falou, viveremos, ou seja, seremos imortais como Cristo, como os anjos. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados, Jesus falou. E eu, como tenho vivenciado a doutrina da ressurreição, acredito em Cristo ressuscitado, vivencio a graça da ressurreição em mim, em cada Páscoa, mantendo-me justamente com a minha luz acesa, que é necessário justamente nos mantermos como a luz acesa para ressuscitarmos com Cristo. Isso quer dizer não somente crer, mas dar testemunho de Cristo nas minhas ações. Sendo Deus da vida, Deus não criou ninguém para a morte, mas para a vida eterna, vida definitiva com Ele. Aqueles que o amam não morrerão jamais. E esse amor deve ser justamente a prova da nossa fé para com Deus. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Senhor e Mestre, ao responderes aos saduceus, tu nos ensinas sobre a vida depois desta vida. Não há motivo para constituir família nem garantir descendência, pois seremos como anjos nos céus. Sem depender dos esquemas atuais, a vida assume nova dimensão. Criatividade reservada ao poder divino. Amém. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hórtia Celestial. Ó Hórtia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém.